A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Pode abrir a sua palavra de Bíblia, no livro, na carta que escreve Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, verso 5. Tiago, verso 1. Tiago, capítulo 1, verso 5. Amém? Tiago, capítulo 1, do verso 5 ao verso 18. Eu não sei se você vai conseguir, eu também não tenho dificuldade, mas eu botei o nome de a sensatez na aprovação. Tem como a gente ser sensato no meio da aprovação? Não sei, Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim, a palavra do soberano: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Verso 9. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Verso 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Verso 16. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas.
Pai, muito obrigado. Graças te damos nesse momento, queremos te agradecer. Fala aos nossos corações, Senhor. As provações, elas acontecem, elas vão chegar, elas vão nos confrontar, nos afrontar, mas devemos ser sensatos. Queremos aprender contigo, Senhor, a sermos sensatos no meio da provação, no meio do vento contrário da vicissitude, Senhor, que possamos ser ponderados, sensatos, pessoas que possam parar e não ficar aí atordoados por causa do vento, por causa da provação, por causa da vicissitude, por causa da dificuldade. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, nos alertar, Senhor, como devemos andar, como devemos, Senhor, continuar, Senhor, crendo que temos fé, Senhor, que pode todas as coisas, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar, Senhor, cada dia mais, Senhor, garantia desse amor, dessa fé, Senhor, derrama fé sobre nós. Efésios vai dizer que a fé é um dom seu, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, derrama esse dom sobre nossas vidas, para que possamos, Senhor, gerar, Senhor, através dessa palavra, Senhor, sensatez no meio da aprovação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, toma minha vida também, diminua, Pai. Meu egocentrismo cai por terra, em nome de Jesus. Seja esmagado pelo poder do Teu Espírito, Pai, para que essa palavra possa chegar plenamente, Senhor, no ouvido, no coração, na mente do meu irmão, da minha irmã, nessa noite, Pai. É a oração que fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Amém. Tiago, poderia sentar. Tiago, o justo, possivelmente um dos irmãos de Jesus, é o autor dessa epístola. Tiago, esse irmão de Cristo, ele só se converte após a ressurreição do próprio Jesus, lá de João 7, 3 a 5, Gálatas 1, 19. Ele torna-se então um dos líderes da igreja em Jerusalém, e ele é apontado como um dos pilares da igreja, de Gálatas 2, 9. Esse é Tiago, o escritor dessa epístola. A epístola de Tiago é datada por volta de 45 depois de Cristo, bem antes do primeiro concílio de Jerusalém, que se deu por volta de 50 depois de Cristo, 5 anos antes, então, do primeiro concílio de Jerusalém. Tiago escreve essa epístola. Pois bem, essa epístola possivelmente é uma das mais antigas epístolas do Novo Testamento. Segundo o historiador Flávio José, Tiago ele foi morto por volta do ano 62 depois de Cristo. Os destinatários da epístola dessa carta são os judeus que foram dispersos, que foram convertidos ao cristianismo. Daí então você consegue observar um tom um pouco austero, a linguagem peculiar então pertinente aos judeus. Pois bem, quando escreveu essa epístola, Tiago ele buscou contrapor o ensinamento judaico de ter fé em um único Deus com o ensinamento do Evangelho, que é ter fé nesse Deus chamado Cristo Jesus. Porque depois de nada adianta alguém dizer que crê em Deus, mas não obedece o mandamento de Deus, que é crer em Cristo Jesus. A epístola de Tiago tem início com uma exortação à perseverança na fé, desde que na perseverança conclui-se a obra da fé. Tiago, ele faz uso dessa palavra fé no sentido de crer, de acreditar, de confiar, diferentemente de como o apóstolo Paulo utiliza esse termo fé, porque pode ser também usado como Paulo usou no sentido de verdade, sendo que esse sentido da verdade, o significado, é muito mais utilizado do que propriamente de crer, acreditar e confiar. É só nós lermos e termos um pouco de estudo sobre o Novo Testamento que a gente vai entender um pouco isso. A partir do tempo que a gente lê, Tiago nos mostra como viver com sensatez nesse mundo, mas não de qualquer maneira e não em qualquer momento, no contexto em que passamos com as provas da vida. E como é difícil a gente ser sensato no meio das provas, como é difícil a gente parar e ponderar e tentar enxergar no meio da provação, porque no meio da provação o que a gente vê é vento contrário. No meio da provação o que a gente vê é dificuldade. No meio da provação o que a gente vê é desesperança. Às vezes bate uma angústia no meio da prova. Como é que a gente pode ser sensato? Como é que a gente pode refletir sobre esse tema em nossas vidas? Pois bem, a gente necessita
ser sensato no meio da provação, para que a gente possa ter maturidade na nossa fé enquanto cristãos. Por isso que é importante no tempo da provação a gente procurar saber de Deus o que necessita ser mudado ou aperfeiçoado em nós mesmos. E isso fica muito claro quando a gente lê esse texto que nós colocamos como texto central desse culto de vida abundante nessa quarta-feira à noite. O intuito maior de Deus sempre é o crescimento espiritual, sempre foi e sempre será. Mas a gente precisa identificar que na provação que passamos, Deus também trabalha na nossa vida. Deus ele não está distante quando você está no meio da provação. Deus ele não te largou de qualquer maneira e deixou você no meio da dificuldade. Não, Deus está trabalhando na sua vida. Pastor, mas Deus não fala. Mas Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na sua vida. No silêncio, Deus trabalha. Deus trabalha no silêncio ensurdecedor da provação na vida de cada um de nós. Deus não largou sua mão. Muito pelo contrário. Deus está com a mão estendida, está junto da tua, agarrada no meio da dificuldade. E Deus trabalha para que nós possamos ter amadurecimento espiritual. Amadurecemos na salvação, na santificação, amadurecemos no nosso serviço ao nosso Deus. Nós devemos lembrar que Deus provou 25 anos da vida de Abraão antes de lhe dar o filho da promessa. Deus provou 13 anos da vida de José antes de colocá-lo no trono. Deus provou 80 anos da vida de Moisés antes de usá-lo como líder do seu povo. Jesus provou 3 anos da vida dos apóstolos antes de enviá-los ao mundo. E veja, quando eu falo em provação, eu não falo em provação como modo ruim, mas como um processo que na maioria das vezes é doloroso, é necessário. Imagina Abraão, depois de ouvir aquela voz dizendo que ele vai ser pai de uma grande nação aos 75 anos, a cada dia que se passava depois daquela promessa, ele pensava que ele ficava mais velho, que a sua mulher ficava mais velha, e os dias foram se passando, meses se passando, anos se passando, e vai um ano, e vai 2, e vai 10, e vai 20, e vai 20, e mais velho ficava. Mas velha sua esposa ficava, e nada da promessa de Deus. 25 anos sendo provados por Deus. Que processo? Um processo doloroso de 13 anos na vida de José, preso mais de uma vez, jogado numa cova pelos seus próprios irmãos, desamparado no meio do Egito. Moisés, 40 anos vivendo como um príncipe, 40 anos vivendo como um pastor no deserto, 80 anos sendo provado, até então Deus fala: agora sim, agora você está pronto e preparado para poder começar a te usar. 3 anos os apóstolos sendo provados por Jesus, tempestade, ventania, falta de fé, desesperança, desilusão. Vão matar o nosso Senhor. O nosso Senhor morreu. Jesus já tinha falado que ia ressuscitar no terceiro dia. Se dispersaram na hora da aprovação de Cristo. Cada um se escondeu num canto. 3 anos andaram com o nosso Senhor. O processo é doloroso. O processo da aprovação dói. Dói demais. Mas é necessário. Porque Deus tem algo lá na frente que a gente não consegue compreender. Acontece que quando a gente passa por esse processo de provação, na maioria das vezes, a gente fica cego. A gente quer arrumar algo culpado pela situação que a gente está passando. Em vez de a gente pensar que Deus está trabalhando em nós queremos responsabilizar alguém, até nós próprios. Tem gente que até autoflagela-se por conta disso. Eu sou culpado, eu pequei, por isso que estou passando isso. Fui eu que fiz isso. Claro que toda atitude tem uma consequência, mas Deus nos prova para trabalhar em nossas vidas. E no meio da aprovação nos falta equilíbrio, nos falta compreensão. E o que a gente precisa fazer nesse momento da aprovação?
caberia na mesma frase: sensatez em provação. Eu sei da nossa dificuldade, porque eu também passo dificuldade no momento da aprovação. Eu sei que é difícil a gente parar e procurar ser sensato, mas é necessário o equilíbrio. O equilíbrio da nossa vida cristã nessa hora. O equilíbrio nessa hora deve ser o de buscar conhecimento. A sensatez deve ser buscar sabedoria através da palavra de vida. A gente deve procurar enxergar o acontecimento com o olhar de Deus. A gente às vezes quer olhar com o nosso olhar humano e não olha com o olhar de Deus. A gente precisa ser sensato, maduro, porque esse é um momento difícil, é um momento estranho da nossa vida. E isso não tem a ver com a nossa capacidade cognitiva, não tem a ver com a nossa inteligência, mas ser um tolo no que diz respeito ao conhecimento e relacionamento com Deus. Isso é uma verdade que acontece. O sensato, nesse momento, ele procura a maturidade e não trazer tolice para decifrar o propósito de Deus na aprovação. O sensato deve sempre procurar maturidade e ser maduro. A gente deve enxergar a aprovação como uma grande oportunidade de amadurecimento na nossa fé. Entendemos que Deus faz tudo para o nosso bem e para a sua glória. A sua dificuldade, pode ter certeza, é para o seu bem, e é para a glória de Cristo. Porque em alguma hora Ele vai fazer uma movimentação que essa aprovação vai acabar. E aí você vai amadurecer e a glória dele vai ser exaltada na sua vida. E as pessoas vão enxergar isso. Mas, pastor, é muito difícil ser sensato no meio da aprovação. Pois bem, o verso 5 de Tiago 1 começa dizendo: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Tiago começa nos ensinando que, ao sermos provados, a sabedoria é algo necessário, mas não uma sabedoria qualquer, não é uma sabedoria advinda de qualquer situação, mas a sabedoria que vem de Deus. Deus é a fonte da nossa sabedoria. Além do que, não há ninguém sem Deus quando se trata de proporcionar generosidade a seus filhos. Deus nunca rejeita aquele que busca. Deus nunca rejeitará aquele que busca. Olha lá nos Salmos 66, 20. A sensatez humana no momento da prova é o de buscar sabedoria naquele que tem ciência de todas as coisas e que é infinitamente misericordioso para derramar sobre os que buscam seu amor generoso sobre a vida de cada um de nós. E Tiago continua, diz lá o verso 6: peça essa sabedoria, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O nosso pedido de sabedoria, ele deve ser revestido de fé, sem dúvida, sem duvidar. Por isso ele apresenta a figura do ilustre insensato no momento da prova. Ele compara esse insensato no momento da prova às ondas do mar. São pessoas que alternam a inconstância entre crer e duvidar, entre confiar e desconfiar, entre ter euforia e desilusão. Um dia se põe altivo pela fé e no outro cai desbaixo pela incredulidade. Pessoas que, como Pedro, que no mesmo instante que andou no mar também afundou. No mesmo momento que ele andou, ele afundou, repleto de fé ao andar e uma certeza de não crer, de duvidar, que criou o seu profundo. São pessoas que são variadas, pessoas estáveis, impermanentes, pessoas volúveis, pessoas voláteis, frágeis nas suas expectativas. Esse tipo de pessoa é fadado ao fracasso, não vai alcançar coisa nenhuma, porque estão expostas à inconstância espiritual, onde o vento da doutrina leva de igreja a igreja, acaba não se firmando em lugar nenhum. É gente sem raiz, sem certeza na fé que professa. Qualquer vento leva. É como
Tiago vai continuando para falar dessa sensatez no meio da aprovação. No verso 9 ele fala: o irmão de condição humilde glorifique na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. A alegria do que é aprovado tem a possibilidade de ficar um pouco mais rico no que diz respeito, não à riqueza material, mas à riqueza e às coisas espirituais. Nesse trecho do texto, Tiago, ele implica uma dualidade de riqueza e pobreza, tanto material como espiritual, onde são completamente divergentes significados e aplicação. Lembre bem, eu comecei a explicação, a explanação desse texto falando que Tiago escreve aos judeus dispersos convertidos ao cristianismo, e entre eles havia os que eram mais pobres e os mais ricos. Tiago sabia que havia entre eles problemas reais devido ao fato da condição econômica e social de cada um deles, dentro da própria igreja de Cristo. Até hoje acontece isso. Tem gente que tem um pouco mais de condição financeira do que a outra. E aí dependendo da pessoa que está tomando conta, ela beneficia, de certa maneira, essa pessoa, em detrimento da outra. Deus, ele deu todo mundo igual. Todos nós somos iguais ao pé da cruz. Não há ninguém melhor, nem pior. Não há ninguém mais abastado, nem menos abastado. Deus vê eu e você da mesma maneira, com o mesmo amor Ele ama cada um de nós. O pobre ele deve gloriar-se pelo que tem inalterável no céu. O rico pelo que não tem inalterável na terra. O pobre deve gloriar-se na sua decência, o rico na sua futilidade. Não é nessa aquele que perde que não pode acumular para ganhar o que não pode perder. O pobre, ao ser provado, diz: mas quão rico eu sou. O rico, ao ser provado pelas glórias do mundo, diz: mas quão vulnerável eu sou. Meu irmão, o sol vai raiar para rico, para pobre, para todos. O sol aparece todo dia. As misericórdias da manhã são renovadas pelo Senhor. Ela é para todo mundo. Ela está disponível para todo mundo. Para o rico e para o pobre. Cada um deve olhar para a sua vida na compreensão da eternidade. O rico, ele é rico, mas ele é tão frágil como uma flor, é tão dependente de Deus como a flor do sol. Ou seja, a riqueza dele não traduz estabilidade na aprovação. Mas ele vai completando Tiago. Diz: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quando a gente é provado, a gente precisa estar de olho no galardão. Quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Por isso que nós somos bem-aventurados. Quando somos provados, desenvolvemos a serenidade vitoriosa. Deus nos prova para nos provar e nos aprovar. Quando somos provados, somos recompensados por Deus. Quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o nosso amor por Ele. Mas quão difícil ser sensato durante a prova que nos é imposta. Pois bem, Tiago finaliza aqui o texto. A gente já está finalizando a sua explanação também, que a gente poderia estar orando. Ele diz assim no verso 18: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. E preste bastante atenção nisso. Vou repetir de novo. Verso 13: ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Presta atenção nesse texto, para você estar entendendo aquilo que Deus está falando no seu coração. Verso 15:
Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera morte. Não se engane, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Pois bem, Tiago, ele faz uma apresentação de quem é Deus nesse verso. Deus não tenta o homem, porque esse tipo de situação são armadilhas enviadas por Satanás para encorajamento da nossa natureza caída. Deus não tenta o homem. Você nunca vai ser tentado por Deus. Deus nos prova. Deus nos testa para que possamos ser sensatos e fortalecidos, nos tornando assim pessoas maduras e rígidas em nossa fé. São momentos de prova, como a que passamos, que definem quanto amamos e acreditamos no poder de Deus sobre nossas vidas. O que Satanás oferece é um percurso diferente para que a gente escape das provas. Uma verdadeira tentação para nosso enfraquecimento na fé em Cristo Jesus. Esse é o modus operandi de Satanás, que ele usou com Jesus no deserto, quando ele sugeriu a Jesus transformar pedras em pães. A gente deve manter a nossa rigidez na nossa fé em Cristo. A nossa conduta de buscar a sensatez nesse momento é fundamental para a gente resistir a esse tempo de prova. Tiago aponta para fatos que a gente deve considerar se a gente quer vencer as tentações. O primeiro é que a gente precisa olhar para frente e considerar o julgamento de Deus. Deus não é o produtor e nem o culpado pela tentação. Não há como a fonte de santidade fabricar tentações. O que Deus faz é provar o homem, mas não tentar. A prova é para a santificação. A tentação é para a queda. A tentação é uma oportunidade que se perde de fazer uma coisa agradável no caminho errado. É como passar em uma prova escolar, mas colando. É como prazer sexual, que é uma coisa boa, mas fora do casamento é uma coisa errada. Tiago observa o pecado, não apenas como um acontecido, mas como um processo que começa de forma branda e suave e que leva o homem à morte. O processo, está escrito aqui, por isso eu falei, presta atenção, começa na cobiça, no desejo, onde a satisfação humana transcende a vontade divina. Comer, dormir é normal, mas toda a preguiça é pecado que nos afasta de Deus. Os desejos eles devem ser controlados e não descontrolados. Do desejo e cobiça, o processo agora passa pelo engano. O engano da atração, da sedução. Você acha que se Ló pudesse enxergar a mulher que estava por trás de Sodoma, e se Davi pudesse ver o desastre sobre a sua família, quando se deitou com Betseba, eles teriam caído na tentação? A gente deve estar alerta para reconhecer as armadilhas e riscos de Satanás. A gente tem que abordar esse processo no seu devido tempo, senão vai nascer, que nem diz a palavra aqui, um bebê chamado pecado. No verso 15, Tiago usa essa figura do nascimento de um bebê maldito chamado pecado. Então a cobiça, depois de haver conseguido dar luz do pecado, e o pecado, uma vez consumado, pela morte. É isso que diz no verso 15. Após o nascimento do pecado, nasce e chega a morte. A morte consumada pelo final do processo da depravação moral do homem, que frágil do seu esforço não consegue reagir à tentação. Aqui a gente vê a genealogia do pecado. A morte é a avó da cobiça. O pecado é filho da morte. A cobiça é neta da morte. Outro fato importante é que a gente deve considerar contra a tentação é que ao olharmos ao redor, a gente deve considerar a bondade de Deus. Quando Satanás tentou Eva no jardim e Jesus no deserto, ele questionou o quê?
Você lembra? Ele questionou o amor de Deus. A bondade de Deus é a nossa proteção contra a tentação do diabo. A certeza da bondade de Deus supre as nossas necessidades mais profundas. Tudo porque Deus dá somente boas dádivas e dá de forma constante, sem mudança nenhuma no seu caráter. Deus nunca muda. Ele nunca muda para pior porque Ele é santo. E Ele não muda para melhor porque Ele é perfeito. Então Deus nunca muda. A primeira proteção contra a tentação é o julgamento de Deus. O segundo é a bondade de Deus. Por fim, meu irmão, a gente deve olhar para dentro de nós e considerarmos a natureza divina que nos pertence. De lá, verso 18: pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Tiago falou do nascimento para explanar sobre o pecado e a morte. Agora ele fala do nascimento para explanar sobre a nova vida. A nova vida em Cristo, que nos é graciosa em sua plenitude. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Ele entendeu o novo nascimento do qual Jesus falava. Não era o nascimento materno, mas era o nascimento divino, que vem do alto, que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. É um nascimento gerado não por méritos humanos, mas sim por obra exclusiva de Deus. Ele é operado através da palavra de Deus, assim como o nascimento natural vem pelo concurso do relacionamento do pai e da mãe, e o nascimento espiritual vem pelo concurso da palavra do Espírito. O propósito é nosso. Nós somos primícias das suas criaturas. Ele é o mais alto nascimento do mais alto tipo de vida. Está passando por provação? Está passando por dificuldade? Está passando por algum tipo de vicissitude? Para. Pensa. Deus está te provando. Deus quer o seu amadurecimento espiritual. Em alguma área da sua vida, Deus quer trabalhar. Para e pensa. Para, seja sensato, pensa, Deus não te tem. Não procure responsável pelo que está acontecendo. Procure ouvir a voz de Deus. Procure ler a palavra. Procure orar. Procure ser sensato. Manter o equilíbrio nesse momento é fundamental para a vida do cristão. Difícil demais a gente não ter sensatez na época, no momento da aprovação, mas é necessário. Faz parte do nosso crescimento. No mundo, nós iremos passar por aflições. Nós não vamos ficar nas aflições. Então, passemos pelas aflições com sensatez. Com a sensatez que Tiago escreveu, que devemos praticar para que a gente no final possa alcançar o coroa da vida que nos é destinado. Então, quando você se coroa, essa é a recompensa da palavra de Deus em nós. Então, feche seus olhos, curva a cabeça, vamos orar. Amém? Se tiver algum pedido de oração aí, você me pede aqui, mas vamos orar em nome de Jesus. Pai,